Eu não vou afirmar que esse fato pode ser ou não considerado estupro. Quem vai dizer isso é a justiça, é a lei. E a minha opinião é que essa brincadeira do Otávio, ela extrapolou o bom senso. Mas transformar num estupro, eu acho um pouco demais. Todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal. Juliana do The Noite acusou o Otávio Mesquita de estupro. E o mais impressionante é que o suposto crime teria acontecido durante uma gravação do The Noite na frente de centenas de pessoas e até mesmo da própria família do Otávio. O assunto foi tão chocante que até mesmo o apresentador Ratinho falou sobre isso ao vivo em seu programa. Mas o que aconteceu? É realmente verdade? Quando foi isso? Fique nesse vídeo porque agora você vai entender o que realmente está rolando por trás dessa história toda. Eu sou o Fábio Miguel e você está no canal Curiosadamente. Recentemente, diversos acontecimentos com os membros do The Noite chamaram a atenção do público, porque com o tempo parece que o grupo está se desfazendo completamente. Mas agora veio uma bomba daquelas. Explode a notícia de que a Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do Danilo, acusou o Otávio Mesquita de estupro. Realmente é uma acusação muito séria, mas o que aconteceu? Tudo rolou durante o programa do dia 25 de abril de 2016, com o convidado Otávio Mesquita. No vídeo da entrevista em que ele participou, o apresentador entra em cena de uma maneira, no mínimo, inusitada, fantasiado de Batman e descendo de cima do palco amarrado em uma corda. E pra quem conhece, sabe que o Otávio sempre foi de fazer essas brincadeiras meio doidas, sempre foi de zoar bastante, mas enfim. Logo em seguida, quando ele chega ao chão, a Juliana vai ajudar ele a se soltar. E é aí que acontece a polêmica. Porque nesse momento ele começa a zoar com ela, a agarrar, dá até pra perceber que ela não estava gostando nada disso. Fez uma cara de brava, empurrou e até mesmo bateu nele. No entanto, na mente de todos, tanto daqueles que estavam no palco quanto da gente que estava assistindo, era só mais uma zoeira entre eles. Porque vamos concordar que o programa The Noite sempre foi assim, de zoar bastante, tanto com os convidados quanto com os próprios membros da equipe. Porém, parece que estávamos enganados e que dessa vez o negócio foi realmente sério. A acusação. E tudo que aparentava ser mais uma brincadeira, pelo visto não é nada disso. Na última semana, fomos surpreendidos com uma notícia bombástica, onde a Juliana Oliveira fez uma denúncia contra o Otávio Mesquita por estupro. Olha o que diz essa notícia do dia 28 de março no G1. Comediante Juliana Oliveira acusa o apresentador Otávio Mesquita de estupro durante programa de TV. Como vocês podem ver, é uma notícia gravíssima. Mas vamos continuar lendo. Ex-assistente de palco do programa The Noite do SBT, a comediante Juliana Oliveira entrou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra o apresentador Otávio Mesquita, o acusando de estupro durante a gravação de um episódio do programa em 25 de abril de 2016. E esse é o ponto que as pessoas questionam até agora, o do porquê ela faz essa denúncia quase 10 anos depois do ocorrido. Por que ela não fez essa denúncia antes, lá na época em que isso aconteceu? Muitos acreditam que ela não fez essa denúncia porque, como ela estava trabalhando na emissora na época, eu acho que meio que ia pegar mal, que ela pensou que talvez pudesse ser demitida, algo assim. Porém, ninguém sabe o verdadeiro motivo, isso é apenas uma especulação. Na denúncia protocolada nesta quinta-feira, 27, a defesa de Juliana afirma que a comediante foi vítima de atos libidinosos com emprego de força física, na frente de mais de uma centena de pessoas no estúdio e com ampla repercussão nas redes sociais. Depois disso, Danilo ainda zoa com a Juliana, dizendo que ela estava com cara de brava, mas que na realidade ela tinha gostado. Juliana, vem cá, Juliana. Como foi a experiência? Conta pra gente. Como foi? Foi uma grande entrada. Foi uma grande entrada. Foi uma grande entrada.
O Otávio então fala que sem querer ele acabou pegando nos seios dela. E o pior de tudo é que ele ainda ficou brincando com esse assunto. Eu vou falar uma coisa pra você, que na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez. Porque de sem querer deu uma apertada nas peitocas dela. Sem querer. É durinho! É durinho! Olha, é notável que desde o começo a Juliana não estava gostando nada dessa brincadeira. Tanto pela cara dela, quanto pelas reações que ela teve, de chutar, bater. E claro que depois dessa acusação, o próprio Mesquita veio a público em suas redes sociais dar a sua versão sobre os fatos. Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto astral que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste. Aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. E de acordo com o apresentador, toda essa brincadeira tinha sido combinado com o pessoal. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado ali de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso, tempo que foi isso. Mas enfim, esse programa foi ao ar, repito, há quase 10 anos, né, e nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo, né, ou reclamação. Enfim, nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, né, que alguém fala, não quero que isso vá para essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, mas eu digo para vocês, nunca nem perto de ser tratada como estupro. Crime gravíssimo, isso não. E dá pra perceber pela expressão dele que ele realmente estava passando por uma situação bem tensa. Aliás, tomarei as medidas aqui para a defesa da minha honra e também da minha família, né? Porque afinal de contas, lembrei, aliás, inclusive, para a jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha ex-mulher, na época, olha isso, gente, ela estava na plateia com o meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né? Tudo foi ao ar há quase 10 anos e hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Então, sinto muito se exagerei na brincadeira, agora vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetia isso, né? Porque naquela época podia brincar muito, mas enfim, a distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo, é absurdo isso. Mas e a Juliana? Ela se pronunciou? Sim, porém ela não apareceu. Apenas escreveu um texto em seu Instagram dizendo: "Não foi fácil. Tornar pública minha dor e buscar justiça foi uma decisão difícil. Nesse momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família. Quando me sentir pronta, vou falar. Não para aparecer, mas para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso. Acredito que ela vai vir sim a público falar sobre isso. É só uma questão de tempo." Agora, outro que também comentou sobre esse caso foi o apresentador Ratinho. A Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa do De Noite, ela afirmou ter sido estuprada por Otávio Mesquita durante um quadro do programa. Está acontecendo muito isso, essa história de acusação, que o problema da acusação não é nada, é que acaba com a família do cara. Acusar sem ter prova acaba com a família do cara, porque não se chega, demora para chegar à conclusão, enquanto isso a família do cara vai pro brejo. Em seu programa ao vivo, ele deu a sua opinião sobre o assunto e pediu para que os jurados fizessem o mesmo. É um assunto muito delicado, eu não vou afirmar que esse fato pode ser ou não considerado estupro. Quem vai dizer isso é a justiça, é a lei. A minha opinião é que essa brincadeira do Otávio, ela extrapolou o bom senso, mas transformar no estupro eu acho um pouco demais. O De Noite é um programa que tem a leveza dos quadros, e se a Juliana se julgou agredida ou abusada em alguma situação, ela tem o direito de buscar esclarecer os fatos. O fato aconteceu em 2016. A minha dúvida é ter sido revelado tanto tempo depois. Dá a impressão que é oportunismo, mas eu não sei se é. Pode ser que ela tenha medo de perder o emprego também, por isso que ela não fez isso. Fez isso antes. Então ninguém pode julgar o que passou no íntimo dessa moça. O problema é com ela. O programa era gravado, eu tenho certeza que se ela tivesse pedido para cortar a cena que foi ao ar
para o próprio Danilo, o diretor do programa, ela teria sido atendida. Tenho certeza absoluta. Que é muito estranho, os tempos estão muito difíceis. Acusações desse tipo podem marcar definitivamente pessoas. Precisa ter cuidado para não transformar um ato impensado, um ato impróprio em estupro. Se apure os fatos, que se faça justiça. É só isso que eu quero. Tanto é que quem se destacou falando foi o Igor Guimarães, pois ele ficou do lado da Juliana e falou que ela chegou a falar sobre esse assunto com o SBT sim. Igor, o que você pensa? Ratinho, é uma situação muito complicada, porque eu trabalho lá e é uma colega de muitos anos minha, que saiu de uma forma, assim, muito aleatória, assim. Um dia eu estava trabalhando, outro dia ela não estava mais. Mas eu sei que era uma situação que ela reclamava muito, que era uma coisa que a deixava muito chateada e que ela tinha muita dificuldade de lidar. Eu acho uma situação muito delicada, que eu acho que ela até levou até o SBT essa situação, e eu acho que é uma coisa que devia ter sido tratada aqui de uma forma mais abrangente, porque era uma coisa que a incomodava muito, pelo que eu sabia, né? E eu tô sempre assim do lado da mulher. Eu não sei o que aconteceu, não estava na época no programa, mas eu acho que depende do como ela sentiu também. Tem que ver o sentimento. Cabe o estupro aí? Se estuprada? Eu acho que é um termo talvez advocacionalístico, né, da situação, mas que era uma coisa que a incomodava profundamente, eu sei que era. Muito bem. Foi uma situação que magoou muito na época. Muitos viram no Igor uma atitude de coragem, porque falar disso na própria emissora realmente deve ter um certo risco, mas realmente o cara falou o que ele pensa ali. Vale lembrar a todos que essa é a versão apresentada pela Juliana e que o caso está sendo investigado. E pelo visto vai ser um daqueles longos processos na justiça. Ninguém ainda está certo ou errado. Temos que esperar até que tudo venha a se esclarecer. Eu espero de verdade que o lado da razão vença. Agora qual é? Aí eu deixo para os advogados responderem, porque eu não tenho noção nenhuma sobre isso. E então, para ficar sempre atualizado dessas notícias e também de curiosidades, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para sempre receber mais vídeos como esse. Lembrando a vocês que estamos quase batendo a meta de 5.000 inscritos. Sério, de verdade, agora falta muito pouco. E eu acredito que com a sua ajuda, ainda em abril nós conseguimos bater essa meta. Olha, eu conto demais com vocês, hein? E agora, depois desse assunto todo, se você quer dar uma acalmada nos nervos e assistir alguma coisa mais de boa, eu recomendo que você assista um desses 2 vídeos que eu estou colocando aqui do lado. Tenho certeza que você vai se divertir bastante e que você vai gostar muito também. Muito obrigado por ter ficado até o final. Te espero no próximo vídeo aqui do canal.